pessoal, tudo bem? Hoje eu estou começando aqui uma edição muito especial do canal aqui do Cinema e Argumento, que o meu objetivo é trazer grandes amigos que a internet me trouxe aí no mundo do cinema, e eu acho que não tinha como começar de forma melhor essa ideia aí de série de vídeos do que com a Camila e com o Robson, que são pessoas que, enfim, estão presentes na minha vida há muitos anos. Eu acho que a Camila, especialmente, a gente começou a escrever sobre cinema quando tudo ainda era mato, né, Camila? Quando a gente não Isso. enchia duas mãos, assim, o número de blogs sobre cinema que existiam. E desde então, a gente seguiu em contato aí, seguiu falando sobre cinema, o que eu sempre considero uma característica muito importante, né? A questão da resiliência. A gente sempre vê muita gente indo e voltando nesse mundo de escrever sobre cinema, mas tem pessoas aí que ficam firmes e fortes, e a Camila e o Robson, acho que são duas pessoas aí muito especiais para mim, com quem eu, ao longo dos anos, continuei falando sobre cinema. Então, para mim, é uma honra e uma alegria finalmente também estar falando pela primeira vez, eu acho, assim, de forma mais próxima, em vídeo, conversando com eles. Antes a gente tinha falado só em Twitter, blog, por escrito, etc. Mas, enfim, uma grande alegria estar aqui com os dois. Camila, Robson, olá. Olá, Matheus. A honra é minha, né? Você sabe que a admiração que eu tenho por você é muita, você é uma referência, assim, sempre foi, né? Desde que a gente começou ali o Cinema e Argumentos, seus textos são sempre uma referência para mim. Então, a honra é minha de participar com você e com o Rob, né? Dessa nova fase do seu canal. Eu fico honrado e, na verdade, eu estou mais aqui para aplaudir esses dois do que para falar demais. Eu estou há muito tempo, eu conheço Matheus e Camila nesse caminho de blog há muito tempo, como realmente era tudo massa, e para mim é um prazer, porque eu aprendo muito. Eu vejo que o Matheus levou isso para a vida profissional dele, para a gente é uma referência, e Camila leva isso, não deixa de ser profissional, porque é a grande jornalista que ela é, né? E acaba trazendo também grandes elementos e nós que às vezes a vida não permite que a gente assista tanto filme quanto a gente gostaria. Quando iniciou o blog, quando iniciamos o blog, para mim é um prazer e uma honra enorme estar aqui. Nós no Rio Grande do Norte e Matheus no Rio Grande do Sul. De ponta a ponta, né? E não, mas Robson, o que eu ia comentar é que mesmo quando às vezes a gente trabalha profissionalmente com isso, a gente não assiste tantos filmes quanto a gente queria. 2021 foi um ano particularmente em que eu até assisti mais filmes comparados a 2020, mas eu sempre poderia ter assistido mais. Eu acho que a Camila também deve ter essa mesma sensação, assim. Mas a vida adulta chama, né? Então a gente tem outras coisas para fazer e dar conta, mas ali tá o cinema firme e forte. Mas, enfim, eu acho que conversar sobre cinema é sempre um aprendizado, independentemente de quem está na conversa, né? Sempre ouvir novas perspectivas, cada um tem suas bagagens, tem suas experiências, então é sempre muito legal trocar. E, enfim, como eu disse, fico muito feliz de ter vocês por aqui. Mas para explicar para o pessoal, então, o que a gente veio fazer aqui hoje, né? Sempre chega final do ano ali e o pessoal começa, às vezes, a me perguntar: que filme eu tenho que assistir de 2021 ainda para fechar meu ano, para fechar minha lista? O que eu perdi, o que eu não posso perder? E eu confesso que às vezes eu sou meio ruim assim de dar dicas de cara, assim, né? Eu sempre costumo dar dica do que eu vi recentemente, mas eu quis trazer vocês dois aqui então, conforme a gente tinha combinado, para a gente, enfim, dar dicas para as pessoas do que a gente assistiu em 2021, do que a gente considera bacana. Cada um de nós aqui escolheu um filme. Todos esses três filmes estão na Netflix, então tá aí super à mão para o pessoal ver. São filmes muito diferentes. A gente tem musical, a gente tem dois filmes dirigidos por mulheres, a gente tem um filme com a Sandra Bullock, a gente tem um filme baseado no livro da Helena Ferrante. Então, acho que dá um bom panorama aí de filme para todos os gostos. E vou propor que a gente comece em ordem alfabética aqui, então vou jogar a bola para a Camila agora, para ela contar um pouquinho qual é o filme que ela traz aí de 2021 para o pessoal assistir. A gente vai comentar um pouco sobre ele. Muito importante essa conversa aqui, traz spoilers, porque especialmente eu acho que o meu filme e o do Robson são filmes que exigem a gente contar um pouquinho mais da história para a gente entrar nos méritos dos filmes, em outras discussões. Então, por favor, quem não assistiu os filmes, assista. Vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são eles, para que vocês possam assistir. E depois deixo marcadinho aqui na linha do tempo do vídeo também, onde cada comentário começa. Caso vocês ainda não tenham visto os três, podem pular direto porque vocês já assistiram. Mas então tá, Camila, vai lá, nos conta qual é o filme que tu escolheu, sobre o que é, por que tu acha bacana, e vamos conversar sobre ele.
Bom, a minha escolha, ela foi de musical, né, como o Matheus já adiantou. Ele marca a estreia do Lin-Manuel Miranda, né, que é um profissional, assim, que tem muita familiaridade com esse gênero, né, ele escreveu musicais, ele tem todo esse traquejo, né, e ele é baseado em uma história real. Particularmente, né, numa peça teatral, num monólogo rock que foi escrito por Jonathan Larson, quando ele estava completando 30 anos de idade, né? O monólogo é o nome do filme, né? Tic Tic Boom. Então eu escolhi esse filme, acho que por um motivo assim bem simples. Eu acho que ele conta uma história que a gente pode se identificar. Acho que todos nós três já passamos dos 30 anos, né? Não sei você, Matheus, que você é novinho, mas acho que 30, todos nós 30 já passamos. exatamente eu tenho. Pronto, então todos nós já passamos pelos 30 anos, e pelo menos para mim, assim, quando eu cheguei aos 30 foi assim uma idade assim de mudança mesmo pessoal. E eu acho que talvez todo mundo quando chegar aos 30 se pergunta a mesma coisa que o Jonathan se perguntou, e que foi o que moveu ele a escrever o musical, né, o monólogo rock, né, que é eu cheguei aos 30, o que é que eu contribuí, o que é que eu fiz, né, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, né? A gente vê que ele está num emprego que seria temporário até ele conseguir emplacar um musical, só que se tornou um emprego permanente, ele mora num apartamento, vive cheio de dívidas, e ele chegou a essa questão, né? Essa encruzilhada na vida, né? Eu cheguei aos 30, não consegui realizar o meu sonho, estou aqui numa vida que não tem uma perspectiva, eu vou seguir em frente ou eu vou abandonar esse sonho? Então, eu acho que todo mundo pode se identificar com essa jornada dele, e assim, eu fiquei assim encantada com o filme, assim, não só porque eu gosto de musicais, mas eu acho que o filme conta essa dúvida que ele tem, essa encruzilhada que ele se encontra de uma forma muito assim, né, não vou dizer nem didática, não vou dizer nem, mas é simples assim. Acho que as canções a gente se identifica, acho que a gente se identifica com tudo que a gente vê. E o que mais me chamou a atenção é a questão de que eles nos ensina, né, que a gente deve perseverar. Eu acho que o que eu mais aprendi vendo o Tic Tic Boom é que se a gente realmente quer alguma coisa, você tem que perseverar diante das dificuldades, que um dia, quem sabe, a gente consegue realizar os nossos sonhos, consegue alcançar aquilo que a gente deseja. Então, acho que o filme falou muito comigo pessoalmente, né? Assim, nesse ponto, eu acho que todo mundo que assiste se identifica com essa questão. E eu não conhecia, Camila, a história do Jonathan Larson, então eu fui ver o Tic Tic Boom sem saber absolutamente nada da história dele. E eu fiquei muito chocado porque ele faleceu muito jovem, né? Eu acho que ele morreu Isso, antes de ver a carreira dele de fato deslanchar, né? isso, Por isso eu que acho que é me isso deu que é até uma dorzinha no coração depois, assim, que a gente acompanha toda aquela jornada dele, né? De é, perseverança, de conseguir as coisas e pá, morre. E eu acho isso, e eu fiquei quando bem ele está triste no prestes final. a conseguir isso, né? Literalmente na noite da estreia de Rent foi que ele faleceu, né? E Rent mudou a história da Broadway, né? Um musical marcante em termos de linguagem, encenado até hoje. Então é triste, a verdade é essa, é triste você ver que depois de tudo que ele lutou, de tudo que ele passou, de todos esses perrengues, quando ele poderia aproveitar e curtir o momento, ele não conseguiu, né? Por uma fatalidade que pode acontecer também com qualquer um de nós, né? E eu acho que é importante Pelo também a menos, gente trazer. Vai, Robson. pelo menos a gente sabe que os questionamentos dele e o que ele contribuiu para o mundo já foram respondidos, né? Ele pode, Isso. infelizmente, não pôde usufruir disso, mas a gente sabe que na Broadway ele é uma referência. Né? Na Broadway ele é uma referência. E tem também um outro detalhe interessante no Tic Tic Boom, é que ele faz ele intercala, né, a questão do monólogo com a peça que ele sonhou, que era a que ele mais sonhava levar, né, o musical que ele mais sonhava colocar em prática, que ele nunca conseguiu, que é o Supérbia, né, que é aquela adaptação de 1984, que é o que a gente vê em paralelo com a encenação, né, do monólogo. Então, eu acho assim que a sacada do Lin-Manuel Miranda em unir essas duas coisas e no final ele mostrar, ó, ele conseguiu, não foi por esse caminho, foi por esse, mas ele conseguiu. Eu acho que é o que deixa a gente assim mais assim, poxa, né? Vale a pena Eu, você eu, perseverar, eu gosto de mesmo que ele não tenha musicais. aproveitado, né? É, eu gosto de musicais, eu adoro musicais, mas eu pouco me emociono com musical. Eu acho que apenas uma vez foi o Once, né, que eu realmente me emocionei com a cena da loja, e nesse eu me emocionei. Em alguns momentos, em algumas partes, em algumas músicas, trazia uma carga dramática que realmente fazia, caramba, poxa vida, que, que, que,
que intenso, né? Que profundo. Eu acho que o Matheus também vai se identificar, porque tanto o Jonathan Larson quanto o Lin-Manuel Miranda são apaixonados por esse universo musical, né? E o Tic Tic Boom, ele tem uma cena, assim, que é bem emblemática, né? Eles ensinam, acho que a música é Sunday, que eles colocam várias lendas da Broadway naquela cena, é como se fosse assim, uma ode à Broadway. Assim, você sente isso, assim, a paixão por aquilo, por aquela temática, e passa pra gente. Então, pelo menos assim, como eu disse, me encantou por completo esse filme, de uma forma assim que realmente eu não esperava. Tem duas coisas que eu gosto bastante no filme. Primeiro é o fato do Lin-Manuel Miranda ter usado um elemento do musical, de musicais que eu gosto bastante, né? Que primeiro é essa coisa imaginativa. Então, quando a Camila falou que o filme se passa com aquele espetáculo que ele gostaria de ter feito, né? E que acabou não saindo do papel, é quase como uma reparação, né? O filme utiliza aquele musical que nunca aconteceu como fio condutor da história. Então, de certa forma, o Lin-Manuel Miranda tá dando esse presente, digamos, para o Jonathan Larson, né, agora no cinema. Então isso eu achei muito bonito do filme. E segundo, que ele é um musical. Normalmente o musical costuma ser um gênero muito divisivo, né? Eu confesso que eu não entendo por quê. Eu sou suspeito para falar porque eu amo musicais, mas costuma ser divisivo, né? Não é todo mundo que gosta. Mas esse, para mim, é um claro exemplo de como o musical pode ser mais acessível, entre aspas, né? Eu acho que ele é um musical não tão específico, eu acho que funciona para aquelas pessoas que não gostam de musicais, né? E ele é um musical também muito simples. Ele pega elementos muito básicos, né? Ele não é um musical grandioso, né? Ele não é um Moulin Rouge da vida, ele não é super espetaculoso, e ele funciona na simplicidade dele, né? Justamente por esse motivo que a Camila disse, ele se torna próximo da gente. Ele pega uma história de uma pessoa super comum, né, que tem sonhos e que tem vontades que a gente se identifica, e transforma numa coisa muito palpável, né? Eu confesso que eu fiquei surpreso com o trabalho do Lin-Manuel Miranda, o primeiro longa-metragem dele, né? Eu não sou tão fã dele como ator, mas confesso que não vi Hamilton. Eu, como um fã de musicais, todo mundo diz para eu ver Hamilton. Eu ainda tenho esse pequeno pecado aí no meu currículo. Mas fiquei Somos surpresa. dois, também não assisti. E não assisti também o In the Heights, né, que está disponível na HBO Max. Também ainda não assisti. O que é também um pecado para alguém que gosta tanto de musicais quanto eu. Então fica aí o tema de casa para nós três, né? Mas considerando aí o Tic Tic Boom, eu acho que foi realmente uma estreia bem sucedida. E a gente não pode deixar de falar do Andrew Garfield, né? Que é um ator que eu considero muitas vezes subutilizado até, né? Eu acredito que ele poderia ter mais papéis do que ele de fato tem. Gosto dele desde os tempos de A Rede Social, Não Me Abandone Jamais. E estava faltando, né, um papel assim para ele. Por mais que ele tenha sido o Homem-Aranha em 2 Homem-Aranha que não deu muito certo, né? Mas aqui tem aquele tipo de papel que valoriza o Andrew Garfield. A minha pergunta para você, Matheus, só rapidinho, a pergunta para Matheus é: o que ele acha da atuação que, mesmo sem muitas referências, não deixa de ser biográfica? E a gente sabe que Matheus tem umas criticazinhas a atuações biográficas. Eu tenho. Eu confesso que, como eu disse para Camila, né, eu fui ver sem saber basicamente nada da história. Mas o que eu gostei, assim, eu tenho essa resistência com biografias, mas quando elas são aquelas biografias super quadradas, né, que a gente já viu várias vezes. E como a gente está comentando aqui, esse é um filme que, por mais que ele seja simples, ele é um filme cheio de energia, né? Ele é um filme que, apesar de falar de uma pessoa comum, ele consegue ter um impulso, uma graça, trabalha bem com as músicas, com o gênero. Então, Robson, esse para mim não foi um ponto com o filme. Eu realmente, praticamente me esqueci que aquilo era um filme quase biográfico. Acho que ele não chega a ser biográfico, ele tem ali a referência, claro, ao Jonathan Larson, mas ele para mim acaba sendo mais um musical mesmo, acaba sendo mais a história ali de uma pessoa do que de fato essa comparação assim com a vida real. Não sei se a Camila teve essa mesma percepção que a minha. Eu tive. Na verdade, eu queria até falar um pouco mais sobre o Andrew Garfield, né, que você comentou. Eu acho ele bem, assim, se a gente fosse pensar assim, um ator subestimado, eu diria que ele é. Eu acho que o que me chama a atenção, não só nesse filme, mas como em todas as escolhas, pelo menos recentes da carreira dele, é que a gente vê uma preocupação dele com a versatilidade, com a qualidade do material. Você vê que ele trabalhou nos últimos 5 anos com diretores excelentes, Martin Scorsese, o Mel Gibson,
trabalhou em projetos independentes bem inventivos, alguns, inclusive, nem chegaram ainda no Brasil, né, para a gente poder assistir nem nos serviços de streaming. Então, eu acho que o Tic Tic Boom é como se fosse uma coroação desse momento recente da carreira dele, num projeto que você vê que ele teve uma paixão enorme em fazer, em que ele se dedicou, que ele tem gosto de divulgar, né? Acho que é raro você ver um ator assim com tanto gosto de divulgar as coisas assim, e você vê isso, o prazer que ele fala do filme e de como o filme também o transformou. Assim, eu tenho visto algumas entrevistas que ele deu recentemente, divulgando o filme, e me chama muita atenção. O link que ele faz também com a vida pessoal dele, né? Ele perdeu a mãe recentemente, e ele falou coisas lindas sobre luto, sobre aproveitar a vida, e eu acho que talvez essa tenha sido uma experiência bem transformadora para ele pessoalmente, não digo nem profissionalmente, porque profissionalmente será, né? Eu acho que vai marcar uma outra mudança na carreira dele, quem sabe de mais papéis interessantes, de mais oportunidades, mas acho que transformou ele pessoalmente, que talvez seja a transformação mais importante. Exatamente. Bom, então ficou aí a dica da Camila, da minha também, a do Robson também. Tic Tic Boom está disponível na Netflix, é um musical, vão sem medo, como a gente falou, não é um musical daqueles cantados do início ao fim, pelo contrário, ele intercala a história com músicas que falam muito sobre o personagem, sobre a história dele. Tem também um quê de ser um filme sobre música, né? Às vezes tem essa diferença, um musical é um filme sobre música. Também ele é um compositor, ele quer fazer um musical, então tem essa mescla aí desses dois gêneros, digamos assim. Vale muito a pena, um filme muito legal. Bom, seguindo então para a próxima dica, como eu disse, vamos fazer por ordem alfabética, então agora é a minha vez. Eu trago um filme que chegou aos 45 do segundo tempo, em 2021, e que eu confesso que eu tinha muita expectativa por esse filme, eu fiquei bem surpreso assim mesmo com a adaptação dele. Eu li o livro um pouquinho antes do filme estrear, e eu fiquei bem surpreso com o filme em muitos sentidos, que é A Filha Perdida, é a estreia da Maggie Gyllenhaal na direção, né? A atriz que, enfim, fez Secretária, foi indicada ao Oscar já de atriz coadjuvante, e que agora estreia na cadeira de direção, em um projeto que a autora do livro, a Helena Ferrante, colocou como condição que uma mulher deveria dirigir esse filme, ela só cederia os direitos de adaptação se fosse uma mulher dirigindo esse filme, e eu acho que faz todo sentido, e a gente já vai comentar o porquê disso, né? A história, basicamente, é sobre a Leda, uma professora universitária, vivida pela Olivia Colman, que vai passar as férias em uma praia, né? No livro é na Itália, o filme leva para a Grécia, então já é um pouquinho diferente, assim, né? E lá ela observa uma família ali na beira da praia, especialmente uma mãe, que é a Nina, vivida pela Dakota Johnson, e aquela observação dela, dessa família, traz à tona lembranças que ela talvez ainda não tenha trabalhado muito bem dentro dela, algumas coisas que incomodam a Leda, e aos poucos isso vai sendo revelado na trama, né? Não é aquele tipo de filme que te entrega logo de cara o que aconteceu com essa personagem, o que incomoda tanto ela, o que também traz esse tom, digamos, de suspense, né? Eu confesso que eu fiquei meio angustiado, isso era uma coisa que eu já tinha no livro, eu acho que a Maggie Gyllenhaal conseguiu trazer muito bem para o filme, de a gente acompanhar essa história tentando compreender aquela mulher que é muito enigmática, mas não é um suspense naquele estilo clássico, né? É quase como um drama, é meio indefinível, na minha opinião, assim, o que a Filha Perdida faz, e justamente para mim essa é a graça do filme, da gente ficar com esse incômodo ao longo do filme e de a gente tentar decifrar a partir desses elementos tão estranhos, digamos assim, a personalidade dessa protagonista que é tão forte, que diz tanto, né, sobre maternidade. E eu acho muito interessante a gente ter a Camila aqui, que é mãe, o Robson também é pai, né? Porque esse é um filme que eu acredito que deva tocar muito mais forte em quem tem filhos. E se eu já fiquei impactado pela questão de esse filme dar voz a pensamentos muito complexos do que é ser pai, do que é ser mãe, né, especialmente, fico imaginando para Camila, por exemplo, assim, né? Para destacar logo de cara, eu acho que a Olivia Colman, ela mora no meu coração, ela é uma atriz extraordinária, eu acho o Oscar dela por A Favorita justíssimo, um dos melhores, assim, dos últimos tempos. E aqui, de novo, eu não reclamaria se a Olivia Colman ganhasse o segundo Oscar por esse papel, porque ela tá, de fato, maravilhosa. Mas eu vou jogar a bola para Camila, porque eu queria ouvir dela um pouquinho sobre essa questão aí de ser mãe, né, da complexidade que é isso,
dos pensamentos até ruins, às vezes, que se tem, né, do que é ser mãe, porque é algo cansativo, é algo exaustivo, né, faz questionar muita coisa, mas, de novo, não tenho lugar de fala, vou dar para a Camila comentar um pouquinho isso. Bom, realmente, assim, eu vou repetir até o que eu escrevi no Twitter. Eu não estava preparada para a porrada que a filha perdida era, assim. Eu acho que acho que você é bem claro assim num ponto. Eu acho que quem tem, não vou dizer nem quem é mulher, mas quem é mãe, quem é mulher, quem tem essa questão da maternidade imbuída dentro de si, com certeza vai ver o filme de uma maneira diferente do olhar masculino. Isso para mim é claro. Para mim, o filme conversou muito comigo como mãe, porque eu acho que o que a gente vê normalmente, e isso não é só no cinema, na televisão, no Instagram, em qualquer lugar, a gente vê aquela visão romantizada da maternidade. A gente poucas vezes vai ver alguém falando da exaustão, da dificuldade, da privação de sono, de tudo que acompanha a maternidade, que não necessariamente é bom, e que a gente precisa falar também. Eu acho que a Filha Perdida, ela aborda isso. Ela fala sobre assim, ó, você vai ser mãe? Vai, mas ó, a maternidade te leva aos limites, porque o que a gente vê no filme é uma mãe no limite, ela chega ali no limite dela, e depois do limite vem o quê? Vem a sensação e o sentimento de culpa. Então, eu acho que quem é mãe, o Robson também deve se identificar com isso, porque eu acho que o pai também tem esse momento do limite, né, de chegar ali no seu limite, porque todo mundo tem, somos humanos, né? Ninguém é perfeito, ninguém é 100% excelente o tempo inteiro. Então, a maternidade, ela nos leva a esse limite, e depois do limite vem essa sensação que a personagem da Olivia Colman passa, a Leda, que é aquele sentimento de culpa. Mas, assim, eu acho que o filme, ele mostra isso também com a Dakota Johnson, que para mim, eu juro, eu não reconheci ela. Eu terminei o filme depois que eu descobri que era a Dakota Johnson. E eu fiquei assim, oi? Tipo, era ela? Assim, eu realmente não reconheci ela. Então, eu acho que a Leda, ela se enxerga na personagem da Dakota, na juventude dela, na inexperiência, talvez no fato de não estar 100% preparada para a maternidade, no fato dela ver a personagem da Dakota também quase ali chegando ao seu limite, e ela está no limite dela também. Acho que a Lei meio que quer, tipo, dizer ela assim, tá tudo bem, você vê que ela tem essa necessidade de conversar com ela o tempo inteiro, eu quero conversar com você, eu quero falar com você. Acho que é para dizer isso para ela, olha, você vai passar por essas dificuldades, vai ser difícil, vai ter momentos em que você vai querer fugir, né? Você vai querer, viver a vida, vai querer dar um tempo, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu acho que, para mim, o filme me deu esse conforto, assim, olha, Camila, é difícil, é exaustivo, você vai chegar no seu limite e você vai sentir culpa? Você vai sentir culpa, mas vai ficar tudo bem. Por isso que eu vi algumas pessoas comentando do final, né? Que o final é meio assim, oi, mas não, aquele final é justamente isso, ó, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você vê, Leda conversando com as filhas, né? Tipo, vai ficar tudo bem. E eu acho curioso, quando eu vou falar aqui, não com lugar de fala, mas por vivenciar junto com a minha esposa, o fato de ter uma filha, existe uma questão muito interessante. Minha esposa, pouco depois de ter tido a nossa filha, ela falou assim, nunca ninguém chegou para mim para dizer das dificuldades da maternidade. Só vieram me falar o quanto é lindo, o quanto é maravilhoso, e cadê para alguém chegar e dizer, olha, vai ser punk, você vai sofrer, porque é cansativo. E, Camila, eu digo muito isso, que vira quase uma sessão de terapia, quando eu falo isso, por mais que eu tente dividir o peso que é criar uma filha, eu não consigo dividir com a minha esposa. Por N motivos. Por N motivos. Até porque tem horas que só a mãe é capaz de acalentar. Mas, e Robson, mas eu vou fazer até um adendo no seu retrato. O pai que a gente vê no filme, dá para ver que ele é um ótimo pai. Ele aparece pouco. Mas você vê que ele é um ótimo pai, que ele tenta dividir as responsabilidades da maneira dele. Mas quem segura a barra em alguns momentos é ele. Isso você Esse é o problema. Esse é o problema. A gente tenta. E eu vou além, eu vou muito além, porque aqui em casa a gente tem uma cultura feminista, uma cultura de tentar dividir igualmente as coisas para que não fique sobrecarregado, mas tem horas que é impossível.
entendeu? E, por exemplo, enquanto daqui a 2 dias eu e minha esposa vamos tirar 3 diazinhos de férias, não da nossa filha, mas a gente vai ficar juntos 3 dias sem ela, eu estou feliz. Ela está extremamente culpada, já está morrendo de saudade da filha, que ainda nem se separou. Então, assim, eu acho que é uma carga que já chega a ser quase uma questão biológica, mas é interessante a forma como a Filha Perdida trabalha isso, porque ele deixa você com esse desconforto egoísta, mas extremamente real, entendeu? Para uma mulher que queria seguir uma carreira, para uma mulher que aí vem o spoiler, se apaixonou de forma avassaladora por outra pessoa, é complicado. O filho é o quê? É um karma ou ele é a condição irreal de viver e tudo mais? Então, assim, eu achei um filme... eu vi que muita gente disse assim, eu comecei sem entender e terminei sem entender, porque para mim ele começou do jeito que terminou. E, na verdade, eu acho que A Filha Perdida ele tem um recorte muito interessante dessa vida cotidiana de mães. Seja aquela mãe que já está com filhas adultas, seja aquela mãe que está com a filha e ela está exausta. Então, é bem interessante tratar nessa perspectiva. Antes de passar até para você, Matheus, eu não sei se você enxergou o mesmo paralelo que eu, mas talvez você tenha pensado em Laura Brown. Eu pensei muito assistindo a Leda, especialmente quando a gente vê a divisão dela entre o papel de mãe e a vontade dela de se realizar profissionalmente, de viajar, de curtir a vida, que ela sente como se a maternidade tolhesse isso dela, cortasse dela. Eu me lembrava muito da Laura Brown. Demais, 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 né? E as duas, elas, de uma certa maneira, elas têm paralelos, mas elas têm também as divisões, né? Porque a decisão da Laura Brown, ela é definitiva, né? A da Leda, não. Ela tomou uma decisão, mas ela... ela tomou uma decisão, vivenciou, né? o momento dela, mas ela retornou, né? Ela mas voltou ao que ela tinha, né? a Leda tomou essa decisão, mas ela ainda é assombrada por essa decisão, né? Exatamente. Ela é aquilo que eu falei, do sentimento de culpa, né? E é o sentimento de culpa que ela carrega sempre. Que talvez ela enxergando a personagem da Dakota Johnson, talvez para vivenciar o mesmo que ela, é como se ela dissesse, pare, pense, né? Eu nem tinha feito esse paralelo com a Laura Brown, mas faz total sentido. E está, inclusive, atrás de você. Exatamente. Esse quadro maravilhoso. Porque eu acho que até eles também se assemelham, tanto a Leda do Filha Perdida quanto a Laura Brown de As Horas, de tratar esse tema de forma muito crua, né? De não passar a mão, digamos, na cabeça do espectador. Mas eu estou falando isso porque eu tinha feito paralelo com um outro filme que eu também acho muito legal sobre essa questão de mostrar um outro lado da maternidade, que é o Tully, do Jason Reitman, com a Charlize Theron, que também fala muito sobre esse cansaço, né, de ser mãe e tudo mais, mas é um filme que ele fala de forma mais melancólica, eu acho, né? É um filme mais sensível, não que A Filha Perdida e As Horas não sejam, mas eles tratam de forma mais crua, né? Então, tem essa proximidade para mim entre o Tully, A Filha Perdida e As Horas, mas também tem esses caminhos que se separam, né? Eu acho que A Filha Perdida talvez incomode muita gente. Tem muita gente, como o Robson disse, que às vezes começa vendo o filme não entendendo sobre o que é e termina sem entender sobre o que é, mas aconteceu tanta coisa ali, né? Talvez só não mostre da forma como as pessoas esperavam. Gostariam. Não mostra de forma mais clássica. Eu sempre acho que quando o cinema toca de forma muito verdadeira, de forma muito crua em certos temas, as pessoas tendem a rejeitar, né? E talvez A Filha Perdida sofra um pouquinho disso com o público, mas eu acho que é uma pena, porque é um filme muito bonito, um filme muito poderoso, que incomoda, e, na minha opinião, um filme que ainda vai ser discutido durante muito tempo, e que, como eu disse, faz total sentido, eu acho que depois dessa nossa discussão aqui, a gente entender por que a Helena Ferrante quis que uma mulher dirigisse esse filme, né? Colocou como condição que não daria os direitos do filme se fosse para um homem, por exemplo. Então faz total sentido. Mas então essa foi a segunda dica também na Netflix, gente. A Filha Perdida, assistam, não percam. Como eu disse, não vou reclamar se a Olivia Colman ganhar um segundo Oscar aí. Confesso que fiquei surpreso de ela ter perdido o Globo de Ouro agora no domingo para Nicole Kidman apresentando os Ricardos. Mas a Olivia Colman eu sempre acho que é uma zarona que vale ficar de olho na temporada de premiações. Já fiz aí o meu merchan da Olivia Colman.
Mas agora eu vou passar, então, a palavra para o Robson, que vai trazer o terceiro filme dessa nossa conversa. Robson? O terceiro filme, o filme que eu resolvi indicar, embora possa ser visto com outros olhos, né, técnicos, digamos assim, é um filme que ele tem uma mensagem a se trazer, que é um filme chamado Imperdoável, que também é uma produção da Netflix, e está à frente de Sandra Bullock, fazendo a personagem da Ruth Slater. E é interessante trazer essa perspectiva, porque a Ruth Slater, ela foi condenada a 20 anos de prisão. Na verdade, ela está saindo incondicional da prisão por bom comportamento, e ela era acusada de homicídio. Ao longo do filme, isso vai se mostrando como foi que ocorreu esse homicídio, o que aconteceu na história para fazer com que ela realmente tivesse que ir. Por quê? Aparentemente, o que nos apresenta é uma pessoa não criminosa, não cruel, nada do que caracterizaria, entre aspas, uma pessoa homicida, né? Então, a gente é apresentado a condenada de forma muito pessoal, e eu acho que isso daí já faz de pronto a gente ficar do lado dela. Então, a história traz dentro disso e também traz a tentativa, forte tentativa dela de rever a irmã dela, que era criança à época e que acabou sendo entregue para adoção, né? Então, Imperdoável, ele traz muito esse lado de eu sou condenada, eu posso tentar viver a minha vida como uma hora eu já vivi, enquanto condenada, eu posso viver em sociedade normalmente, e isso é uma característica não só para os Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo, né? Porque, ora, se a justiça disse que eu tinha uma pena de X anos, eu cumpri a pena. Eu não sou mais, eu fiz o que a justiça determinava. Mas a sociedade vai me aceitar? E aí eu acho que é o foco central da perspectiva de Imperdoável, que eu gostei bastante. Eu até cheguei a comentar com a própria Camila no Twitter e no Instagram sobre alguns erros, alguma falta de evolução em alguns personagens, algumas pontas soltas que deixaram a desejar, que poderiam deixar o filme ainda mais forte, mas eu acho que ele ainda traz uma mensagem. E quando termina, você se pergunta muitas coisas acerca daquele filme, inclusive sobre os traumas, né? Sobretudo sobre os traumas pós-traumáticos. Os traumas que a pessoa tem após sofrer alguma espécie de violência. Enfim. Robson, quando tu fala assim na questão dos erros assim do filme, eu acho que ele tem um só para mim que acaba tirando um pouco da força dele, que é o de tentar dar aquele plot twist ali no final, sabe? E aquele plot twist ser o que resolve a situação da protagonista, porque para mim a grande força desse filme é justamente essa discussão da reabilitação dessa pessoa, né? De quando ela sai da prisão e ela fala repetidamente, eu acho que eu já cumpri, eu já paguei por isso, eu já passei os 20 anos que eu tinha que passar na prisão, né? Ela não consegue vida que segue. Ela não consegue ter um emprego em paz, ela não consegue ter relacionamentos em paz, ela sempre vai ser olhada com desconfiança. E essa pegada do filme, eu acho que, primeiro, está muito bem representada na performance da Sandra Bullock, que é uma atriz que eu gosto bastante. Eu acho que ela tem um Oscar completamente errado, mas quando ela funciona maravilhosamente bem, como nesse filme. Eu acho que ela está muito bem. E ela compreende, dá para ver que ela entrou realmente na personagem de forma muito próxima, né? Ela mergulhou realmente naquele drama. E para mim o filme perde um pouquinho nisso, assim, sabe? Mas no geral essa discussão é muito importante, porque a gente estava falando da Filha Perdida, né? Que a gente costuma ver filmes sobre maternidade de forma um pouco mais idealizada, e a gente costuma ver filmes, digamos, de pessoas condenadas mais voltados naquela coisa, no crime em si, né? De como tudo aquilo se desenrolou. E esse não, ele pega um recorte que a gente não costuma ver com muita frequência, que é a vida pós-prisão, né? O que essa pessoa vai fazer depois, os arrependimentos que ela carrega, essa vontade de recomeçar, como a sociedade impede. Então, o filme me marcou bastante nesse sentido, de trazer essa discussão que não é comum, de fazer de forma bastante madura. Ali eu também vejo uma vontade de não querer
passar a mão de novo na cabeça do espectador. É um filme bastante dramático nesse sentido, mas que para mim só peca nesse ponto de querer talvez ter um suspensezinho ali, desenvolver aqueles outros personagens, né, os filhos do xerife em paralelo, para querer dar essa resolução para a personagem que eu acho que poderia ter vindo de outra forma. Poderia continuar essa discussão da personagem batalhando pela reabilitação com aquela família que agora está cuidando da irmã dela, né? E não precisar todo aquele acontecimento para a família ceder e se dar conta de que aquela mulher precisava, né, enfim, uma segunda chance. Mas é o meu único adendo em relação à história, porque eu acho que foi muito bem trabalhada nesse outro quesito que eu comentei. Eu também, assim, eu gostei bastante de Imperdoável, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, para mim, o ponto alto do filme é essa questão da abordagem da reinserção da vida em sociedade de alguém que foi condenado por um crime, né, e que, uma coisa assim, falando até da performance da Sandra Bullock, você vê a caracterização física dela. A personagem é toda desgrenhada, toda corcunda, assim, parece assim, eu estou carregando o peso do mundo em minhas costas, e ela está realmente, né? Ela está carregando, né? Eu imagino que passar 20 anos na cadeia por um crime não é fácil. E você que se colocar nessa posição de se reinserir na sociedade, como o próprio Matheus falou, ela não consegue firmar relacionamentos, não consegue trabalhar no que ela gosta, né? Ela tenta trabalhar com a marcenaria, ela fala, eu quero trabalhar com marcenaria. E não consegue, né? Ela não consegue, ela fica condicionada ao emprego que o agente da condicional dela consegue para ela. Então, eu acho que esse ponto humano mais do filme, esse lado da questão da reinserção da vida em sociedade, é que era, para mim, realmente o ponto alto de Imperdoável. Eu acho que talvez o que aconteceu é que o filme ele é baseado numa série, né? Então, eu acho que talvez eles quiseram colocar os temas mais importantes da série condensados no filme, e aí talvez isso prejudicou. Mas falando no ponto, talvez, que mais me incomodou, foi o mau aproveitamento de alguns atores excelentes que estão no filme, né? Como a Viola Davis e o Vicente D'Onofrio, né? Eles têm dois personagens. O personagem da Viola, sinceramente, eu não entendi o propósito da existência dela. O do marido dela, a gente até compreende que ele é um advogado que tenta ajudar ela, né? Na questão da irmã. E Mas o da Viola fica curiosamente, completamente solto. E a Viola tem uma grande cena no filme, por incrível também que pareça, né? exatamente, eu acho que talvez um dos pontos altos do filme seja É, justamente a Viola Davis e Sandra Bullock. Eu acho que talvez, eu posso estar exagerando porque eu não assisti todos esses filmes no mundo, mas assim, talvez uma das melhores cenas do ano. Aquela discussão delas no filme é muito forte e traz uma exatamente. série de possibilidades de comentar sobre aquilo dali. E aí você olha e faz, puxa, mas só isso, E a personagem da sabe? Viola Davis, ela traz uma discussão muito importante, né? Especialmente, acho que quando traz a figura da Viola Davis, essa discussão se torna ainda mais interessante. Que é, primeiro, aquela intolerância dela com a figura da Sandra Bullock, né? De não aceitar de novo que aquela pessoa possa voltar à vida normal. Ela já pagou o que ela tinha para pagar, agora ela está voltando. E a personagem da Viola Davis não aceita, né? Mesmo trazendo aquela questão de ser uma mulher negra, de entender que isso também ocorre muito com as pessoas negras, né? E essa virada de chave que dá, de ela entender finalmente essa personagem e de ela dar, enfim, de ajudar depois essa personagem, eu achei que faltou um pouquinho ali de sofisticação ali, um pouquinho naquela virada, sabe? E daí, quando a Camila fala, talvez, em mau aproveitamento, eu acho que para mim é isso. Aquela personagem era tão interessante, porque carrega tanta simbologia ali, que para mim o filme poderia ter aproveitado melhor ela, especialmente nessa discussão que ele faz tão bem com a personagem da Sandra Bullock, né? Perfeito. Eu até achei interessante um texto que eu li, que ele faz um paralelo de Imperdoável, que é o filme mais recente, com outros dois filmes da década de 90, que um é O Sonho de Liberdade, que fala justamente sobre essas questões de ser inofensivo ou não, e também o outro do Queridinho, de Camila, que é a outra história americana. Eu me lembro que eu assisti, eu era adolescente, e eu fiquei muito, muito, muito chocado, e que ele trata também sobre essa possibilidade de um neonazista não ser mais neonazista depois de cumprir sua pena. Então, é uma coisa assim, bem... E eu acho que ele traz esses paralelos, mas tem alguns pecados aí que eu acho que são até, não são imperdoáveis, são perdoáveis, porque eu acho que no contexto geral a gente consegue entender a mensagem que o filme passa e a gente se deleita, né, com uma atuação que eu acho que foi bem marcante de Sandra Bullock. Uhum.
E para a gente arrematar, pessoal, eu acho que a gente olhando para esses 3 filmes, né, esse foi um grande ano para a Netflix, na minha opinião. Depois de alguns anos, eu acho que meio que tateando ali o que eles iam fazer na temporada de premiações, né? Às vezes acertando, às vezes não. Para mim, eles estão com realmente disparado aí, comparado, por exemplo, com a Amazon, que esse ano só tem o filme da Nicole Kidman. Tá muito fraco o ano ali para a Amazon, né? Mas esse ano eles estão trazendo filmes que, de certa forma, imperdoável, trata de um tema super difícil, né? De um tema que as pessoas não estão acostumadas a discutir, que é essa coisa do perdão, né? Para pessoas que cometeram crimes, enfim. A gente tem a Filha Perdida, que, de novo, toca em outra ferida, né? Que é a questão da exaustão da maternidade. E trazendo um musical também, como o próprio Tic Tic Boom, que não costuma ser um gênero muito popular, né? Então eu vejo aí filmes muito distintos, filmes que, de certa forma, não são formulaicos, né? Mesmo o Imperdoável, que tem um encaminhamento mais tradicional, ele traz um tema, de certa forma, espinhoso, né? Então são filmes que, ao meu ver, se conversam bastante e que resumem bastante a tônica da Netflix nesse final de ano. E com os 3 eu fiquei, mesmo com o Imperdoável, que a gente já apontou aí algumas coisas, eu fiquei bastante surpreso com o Imperdoável. Eu achei que talvez pudesse ser um caça-níquel, vamos botar a Sandra Bullock ali numa história de suspense, né? De prisão e tudo mais. E não, o filme foi desenvolvendo de uma maneira que eu não esperava, e talvez seja por isso que esses pontos aí que a gente comentou do filme trazer certas resoluções mais, entre aspas, comerciais, que acabou me decepcionando um tantinho, mas no geral é um filme que me deixou bem surpreso. Não, e o que eu acho interessante, rapidinho, Camila, só dizer que a Netflix foi muito ousada, né? Porque ela tem uma audiência que é responsiva de forma imediata. Não é como o cinema que você vai esperar para ver o que as pessoas estão dizendo, né? Lá jogou no streaming, você já vai saber, eles, obviamente, já vão saber exatamente o que está acontecendo, o que está se passando, se aquele filme foi aceito ou não. Então, eles poderiam sempre ir nesse caminho de vou fazer um filme que todo mundo acha o máximo, porque tem Sandra Bullock, e um pouco me importa o resultado. E, na verdade, não. Tanto com o Imperdoável, com Ataque dos Cães também, com A Filha Perdida, eu acho que só o Tic Tic Boom que ainda responde. E, mesmo assim, não tão bem por ser um musical, mas Robson, eles já tinham feito com a Sandra Bullock isso que tu falou, né, de só jogar e não se importar com o resultado, que foi com Bird Box, né, que foi aquele sucesso estrondoso, mas hoje a gente vê como foi um filme que envelheceu mal, né, que hoje em dia o Bird Box já nem é mais citado, não ganhou o prêmio Tempo, como eu costumo dizer, né, então realmente dessa vez eles pegaram a Sandra Bullock para fazer uma coisa com mais, né, consistência, ser de certa forma ousado. Gostei do filme, gostei. Só para contribuir um pouco com a discussão da Netflix, né? Se a gente for ver semanalmente, eles lançam milhares de filmes, de todos os tipos e de todos os gêneros. E eu acho assim que a gente tem que dar assim os parabéns também à Netflix por dar a oportunidade. Primeiro, Uma Filha Perdida chegar no streaming para um público enorme que provavelmente nunca assistiria esse filme no cinema. Identidade também a gente pode citar, que é um filme que tem uma identidade, vou fazer esse trocadilho, né? Um filme que tem uma marca, né? Aqui eu queria até, se você me permitir, Matheus, destacar o que eu achei assim ótimo nesse ano, que foi assim a Maggie Gyllenhaal e a Rebecca Hall, 2 atrizes jovens, estreando na direção com 2 filmes com uma marca tremenda, com temas importantes e fundamentais para a gente discutir. Então, e a gente coloca ainda nessa conta, né, por dar esse espaço. A Jane Clayton não é uma iniciante, né, mas ela se junta aí a Rebecca Hall e a Maggie Gyllenhaal, como acho que os 3 maiores destaques, digamos assim, das diretoras mulheres esse ano da Netflix. Olha só que simbólico, né, a gente ter a Netflix dando chance de uma grande repercussão para filmes dirigidos por mulheres e eles tendo a repercussão que merecem, né? Isso é muito legal. Isso, então, eu acho assim, quanto mais espaço a gente tiver para obras desse tipo, eu acho que só favorece não só a própria Netflix, ao serviço de streaming, como também ao cinema, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de divulgar essas obras e de ter essas obras de forma acessível, porque filmes como esses precisam ser descobertos. Então, o que a gente puder fazer, o que a gente tiver de ferramenta para que eles alcancem um público maior, é melhor ainda. Então, eu acho que a Netflix, esse ano, realmente, ela se
se diferenciou. Se esse Oscar de melhor filme não vier esse ano, acho que não vem mais não, viu? Porque, né, a Netflix é meio amaldiçoada, né? Demorou anos para conseguir um Emmy de melhor série com The Crown, né? Conquistou ano passado. Se não vier esse ano, realmente, ali com, pelo menos, eu acho que com a Jane Campion, acho que tem grandes chances de dar certo, né? O Ataque dos Cães tem grandes chances, mas aí o Spielberg tá aí, né, na cola. Com West Side Story, que infelizmente eu não conferi, infelizmente, mas queria muito. Mas se não for esse ano, como a Camila disse, olha, Netflix vai ter que fazer uma reza braba aí para conseguir, hein? Esse Oscar de melhor filme. Mas então tá, galera. Quero agradecer demais, Camila, Robson. Adorei a nossa conversa. Vou querer repetir mais vezes para a gente comentar outros filmes, outras temáticas. Acho que funcionou muito legal esse formato. Como eu disse, vocês moram no meu coração cinéfilo. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do papo aí também. Agradecer a vocês. Eu que agradeço, viu, Matheus? Foi ótimo. E estou à disposição para outras oportunidades e outros convites. Eu me senti extremamente honrado, né? Eu não preciso nem dizer. Com o Matheus e com Camila aqui, eu fico só assistindo. Então, muito obrigado. Se lembrar de mim, pode chamar que eu estou aqui. Com vocês eu me sinto em casa, né? Estamos todos em casa. Então, com vocês eu me sinto em casa também. Foi ótimo. Exatamente. Então tá, pessoal. Valeu. A gente se fala outras vezes e vamos repetir a parceria. Valeu. Valeu.